Olá, sou Márcia e bem-vindos a mais uma aula de português do quinto ano. A aula de hoje é a 2 e nós vamos falar sobre interpretação de texto. Vamos lá? Vamos começar falando da compreensão de texto, que é justamente o processo desde o ato de ler uma produção textual e entender a sua estrutura até a compreensão das palavras do autor. Você, como dizem por aí, né, destrinchar o texto. Você entender tintim por tintim o que o autor quis dizer. A interpretação de texto é o que mais nós usamos nas escolas, né? Inclusive você faz bastante aí na sua prática na escola, né? Que é justamente perceber o que o autor quis dizer e retirar o sentido do que ele quis dizer. Entender o que o autor quis dizer no seu texto é tão importante, desde uma simples publicação no Facebook, um recadinho no WhatsApp ou até em textos maiores e até científicos. E como a gente consegue isso? Na prática. Olha, é importantíssimo que você crie o hábito de ler para se informar das coisas que estão acontecendo no mundo e expandir os seus conhecimentos. Então você pode achar isso em livros de ficção, reportagens de jornal, posts em redes sociais, colunas de opinião, vídeos, músicas e... É importante que você tenha o tempo para treinar a capacidade de concentração, achar um lugar calmo e tranquilo, ficar longe das redes sociais ou de distração e esvaziar sua mente para se concentrar apenas nesse texto que você está lendo. Agora vamos pensar numa interpretação que o seu professor ou professora passou para você. Então é um texto que está lá e você precisa interpretar esse texto. Então, uma das dicas é destacar as palavras e frases mais importantes para que você compreenda o texto. E, principalmente, interromper a leitura e ler em voz alta o que você acabou de ler. E, para uma compreensão mais profunda, você pega uma folha de papel, escreve um resumo e coloque palavras-chave. E pode até desenhar setas e círculos nas palavras mais importantes. E durante o exercício de interpretação, é importante que a pergunta seja lida primeiro do que o próprio texto, para ajudar a buscar os pontos importantes. Identificar o tipo de texto, né? Então por isso que você precisa estudar bastante gêneros textuais. Identificar as intenções que o autor pode ter com o texto, buscando entender o contexto da produção. Ler mais de uma vez, né, gente? Isso que fica mais difícil pra gente, né? A gente quer ler tudo muito rápido e uma vez só, e não pode, tá? Tem que ler mais de uma vez. Na primeira leitura a gente pega a ideia geral e depois a gente procura os pontos que podem justificar a nossa resposta. E eliminar as alternativas mais distantes da resposta correta. Essas dicas são do site coc.com.br. Para treinarmos a interpretação de texto nessa videoaula, a gente vai usar uma atividade da minha amiga Beta, do site sosprofessoratividades.com. E o nome desse poema é Não Existe Dor Gostosa e quem escreveu foi Ricardo Azevedo. Vamos ler juntos então. Não existe dor gostosa, Ricardo Azevedo. Não existe dor bonita, nem dor que seja melhor, mas entre as dores do mundo haveria uma pior? Tem gente que não vacila, digo, juro e não duvido, que a mais doída das dores, com certeza é a dor de ouvido. Mas outros logo discordam, não vem que não adianta, e dizem quase sem voz, a pior é da garganta. É quando alguém se levanta e bravo bate na mesa, dizendo que não existe pior dor do que a dor de cabeça. Mas alguém acha outra coisa e usa a voz comovente para provar com a mão na boca que a pior é a dor de dente. Sem falar nos que insistem em lembrar dessa inimiga que maltrata a nossa vida e chama a dor de barriga. Tem gente com dor na unha, tem dor que dá no cabelo. Tem até dor de inveja, que é a dor de cotovelo. Não existe dor gostosa.
De dor ninguém acha graça, mas a pior dor que existe é aquela que não passa. Então a primeira pergunta é: o texto Não Existe Dor Gostosa é um poema. Ele tem estrofes e versos. Quantas estrofes e quantos versos? Bom, você pode retomar o vídeo, né? Ou eu já vou respondendo aqui para você, para ficar mais fácil. São 8 estrofes e 32 versos. Quem é o autor do poema? Você lembra o nome dele? Ricardo Azevedo. E qual é o assunto abordado no texto? É sobre dor, né? E estão tentando perguntar qual é o tipo pior de dor. Temos aqui uma pergunta de caráter pessoal, que também é muito comum nas interpretações de texto, que é justamente para o seu professor ou professora saber se você entendeu o texto, que é assim: você já sentiu alguma das dores presentes no poema? Qual? Daí, por exemplo, se o aluno responder: eu já senti emoção quando a minha avó chegou de viagem. Daí uma resposta dessa indica que você não entendeu o texto, né? Por isso que nas interpretações nós fazemos essas perguntas de caráter pessoal. Então, se você já sentiu algumas das dores presentes no poema, então eu vou responder por mim, tá? Todas. Existem algumas questões que é para ver se você estava prestando atenção no texto, né? Então a quinta é: explique o que é dor de cotovelo. Se você responder: dor de cotovelo é quando eu bato o meu cotovelo na quina da mesa. Então isso já deu a entender que você não leu o texto direito. Porque a dor de cotovelo, se você voltar lá no texto, você vai ler. A dor de cotovelo é a dor de inveja, ou seja, a dor de ciúme. Então por isso que a gente faz essas perguntas aí, para ver se você está ligado nas expressões do texto. A pergunta número 6, complete. Segundo o texto, a inimiga que maltrata nossa vida é a dor de... Daí complete. Qual é a dor que maltrata a nossa vida? É a dor de barriga. E a 7 você vai marcar a segunda coluna de acordo com a primeira. Isso é importante para saber se você sabe os conhecimentos gerais, ou seja, os médicos e as suas especialidades. Então, o odontólogo, o pediatra, o ortopedista, o veterinário, o gastroenterologista, o otorrinolaringologia e o cardiologista, tá? Você vai marcar aí qual médico é especializado em garganta, estômago, dentes, ossos, coração, crianças e animais, que é justamente para testar os seus conhecimentos gerais. Daí quem cuida da garganta é o otorrino, quem cuida do estômago é o gastro. É assim que a gente fala, viu? Para ficar mais fácil. Mas é apelidinho, não é o nome correto, né? Dentes é o odontólogo, ossos, ortopedista, coração, cardiologista, crianças, pediatra e animais, o veterinário. Agora é a sua vez de interpretar o texto que o seu professor ou sua professora vai passar para você. Eu dei umas sugestões para ele, vamos ver se eles vão usar ou se eles vão usar outro tipo de interpretação de texto para vocês, tá? Na próxima aula tem mais coisas e a gente se vê depois.